Eu me chamo Azaf Vale e estou pastor na Igreja Batista Vida Abundante, na T16, aqui na cidade de Ji-Paraná. Me reporto a vocês aqui agora para ler um texto da Escritura Sagrada e trazer o seguinte tema: uma igreja, uma comunidade terapêutica. O texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, a igreja que estava na região da Galácia, diz assim no capítulo 6, o verso 1 a seguir: Meus irmãos, se alguém entre vós é surpreendido em alguma falta, os que dentre vós estão no espírito, corrige-o com espírito humilde. E tereis cuidado, não seja que vós também sejais tentados. Suportai as cargas uns dos outros, porque desta maneira cumprireis a lei do Cristo. Mas se alguém estima que é algo, nada sendo, engana-se a si mesmo. Assim que cada um examine sua obra, e então poderá se orgulhar de si mesmo, e não acerca de outros. Finalizando, o verso 5, ele diz: porque cada um levará sua própria carga. Quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender algumas coisas que são pertinentes a ela. Há duas palavrinhas que nós precisamos entender. Primeiro, para quem ela existe. Segundo, para que ela existe. Essas duas palavras, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas definem o que é a igreja, para quem ela existe e para que ela existe. Primeiro, a igreja existe, ela existe para Deus. Ou seja, a primeira missão da igreja é de adorar a Deus, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, enaltecê-lo. Na sua vida prática, na sua praxe de vida. Segundo ponto, a igreja, ela existe para quem? Primeiro, ela existe para quem, depois para quê? Para que a igreja existe? A igreja existe para disseminar o reino de Deus em toda a terra. Então, nesse ponto, a igreja, ela é uma comunidade terapêutica, porque ela existe, uma das finalidades dela existir na horizontal, na missão que Deus deu à igreja, é de ela ser uma comunidade terapêutica, ou seja, a igreja deveria se chamar a comunidade do amor, onde as pessoas são acolhidas, onde as pessoas são incluídas nela, enfim. Então Paulo, aqui ele fala sobre essa comunidade terapêutica. Ele está falando aos Gálatas e ele está justamente falando dessa comunidade. E ele começa no verso 1 dizendo: Meus irmãos, se alguém entre vós é surpreendido em alguma falta... Bom, vamos começar a entender as palavras. É muito importante, quando se ler a Bíblia, a gente atentar para o sentido das palavras. A palavra aqui para se alguém entre vós é surpreendido em alguma falta, vem de uma palavra no grego que é a palavra paraptoma. A palavra paraptoma, ela quer dizer resvalar os pés em um caminho perigoso. Ou seja, traz a ideia de que alguém que está caminhando em um solo arenoso e perigoso, ela resvalou os pés, mas que ela não tinha
a intenção de praticar aquele mal, de praticar aquele pecado. Então, a ideia é de que antes da ação ela não tinha a intenção de fazê-lo, mas, por algum motivo, ela resvalou os seus pés. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui nesse texto. Então ele diz, os que dentre vós estão no Espírito, corrige-o. Veja, a quem Paulo diz para corrigir esses irmãos faltosos? Ele confia a pessoas que são espirituais. Pessoas que já nasceram de novo, pessoas que andam no Espírito, pessoas que se compadecem das outras, pessoas que exercem misericórdia no seu coração, são características de pessoas que são espirituais. Então, quem deve cuidar dos faltosos na comunidade? Daqueles que resvalam os seus pés? Justamente os espirituais. Depois Paulo usa uma palavra aqui que é a palavra corrige-o, com espírito humilde, em algumas outras traduções, com espírito de brandura. A palavra corrige-o aqui vem da palavra grega praotes. E é muito interessante que entendamos essa palavra, porque a palavra praotes era usado na medicina antiga para encanar um osso fraturado, ou seja, um osso que se deslocava. E é essa justamente a ideia aqui do texto. Nós existimos como uma comunidade terapêutica para encanarmos os ossos fraturados. Daquelas pessoas que por um motivo ou por outro se decepcionaram com a comunidade e elas se distanciaram. Então a igreja existe para trazê-las, para acolhê-las, para encanar esse osso que foi fraturado. Sim, porque Paulo, ele coloca a igreja em um determinado momento, aqui nas cartas, como um corpo. E se um membro desse corpo está enfermo, logo todo o corpo também enferma. Por isso que a igreja é uma comunidade terapêutica, ela existe para curar as pessoas. Depois ele diz assim, e tereis cuidado, não seja que vós também sejais tentados. Do que é que Paulo está falando? Veja que Paulo está se reportando àquela comunidade e ele está dizendo que quem é responsável por curar as pessoas que resvalaram os pés são os espirituais. Então ele diz aos espirituais, tomem cuidado quando você for curar alguém, para que você também não seja tentado, para que você não caia na mesma situação. E aqui também há outra coisa interessante, é que nós, os espirituais, aquelas pessoas que são constituídas para encanar o osso fraturado, para trazer de volta aquela pessoa que por um motivo ou por outro se afastou da igreja, essa pessoa que é confiada a vida dessa pessoa que resvalou os pés, ela não pode de maneira nenhuma tripudiar em cima do pecado do outro. Os espirituais não existem para isso, mas eles existem para curar, restaurar. A ideia de praotes, corrige-o aqui no texto, também tem essa ideia de restauração, de restaurar. Então, a comunidade terapêutica, ela existe para curar as pessoas. Muito bem, no verso de número 2, ele diz assim, suportai as cargas uns dos outros. A palavra suportai as cargas vem da palavra grega koinonel. Koinonel dá a ideia de participantes. Alguém que participa dos sofrimentos dos outros. Alguém que está junto para levar a carga do outro. Alguém que existe para dizer assim para o outro, cara, tá pesado, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar com você. Eu estou aqui para fazer com que essa carga se torne mais leve para você.
Então divida comigo. Então essa é a ideia de suportar as cargas uns dos outros. Fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cumprindo a lei de Cristo, porque a lei, um dos objetivos da lei era justamente a misericórdia, a fé e a justiça. Eram os 3 objetivos da lei. Quando a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, é necessário que entendamos. Paulo não é o fim da lei no sentido de finish, como aparecia nos filmes antigamente. Quem já está aí com os seus meio século de vida, sabe muito bem do que eu estou falando. Nos filmes antigamente, nos finais dos filmes, aparecia the end, ou seja, final, acabou, ponto final. Bom, quando Paulo diz em Romanos capítulo 10 que o fim da lei é Cristo, não é fim de the end, não é fim de ponto final, de finish, não. É fim no sentido de finalidade, de objetividade, de propósito. Sim, porque a palavra grega que Paulo está usando para fim é a palavra telos, que quer dizer objetividade, objetivo, propósito e finalidade. Então, o fim da lei é Cristo nesse sentido, que Cristo é a finalidade da lei. Ou seja, a lei apontava para Cristo. E aqui eu me reporto a você como igreja. Temos sido, de fato, essa comunidade terapêutica, onde temos a consciência de que existimos para o outro, para ajudar, para abençoar, para levar as cargas uns dos outros. Paulo continua ainda, e no verso 3 ele diz: mas se alguém estima que é algo, nada sendo, engana-se a si mesmo. Aqui tem a ideia de enganar a própria mente, que vem de uma palavra grega que é fenapatal, ou seja, que quer dizer enganar a própria mente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: você não deve se autoestimar. Você não deve achar que é melhor do que o outro. Não. Inclusive, em outro texto das Escrituras, aqui nas cartas que Paulo escreve, ele diz que temos que ter cada um superior a si mesmo. Ter os outros superiores a você mesmo. E essa é uma ideia de submissão e de humilhação, de ser alguém humilde. Então ele continua dizendo, verso 4, assim que cada um examine sua obra e então poderá se orgulhar acerca de si mesmo e não acerca de outros. Paulo está falando aos espirituais, aqueles que foram constituídos para cuidar dos faltosos. Então ele está dando advertências a esses irmãos chamados espirituais, que foram constituídos para curar a vida das pessoas, para que eles examinassem as suas obras, a sua praxis, a sua forma de vida, o seu modus vivendi, seu modus operandi, e que eles não se orgulhassem das obras dos outros, mas que olhasse para si mesmo e fizesse uma autoavaliação. Quem eu estou sendo? Quem eu estou me tornando? Quem eu sou no projeto de Deus? E aqui eu me reporto mais uma vez a você para lhe perguntar: quando você se olha no espelho, quem você vê? Você vê alguém que está inserido no projeto de Deus? Alguém que Deus planejou de fato para que você fosse? Ou para que você fosse se tornando? O verso 5, ele encerra falando sobre essa comunidade terapêutica, dizendo o seguinte: porque cada um levará a sua própria carga.
Parece uma aparente contradição entre os versos 2 e o 5, porque no 2 ele está dizendo, suportai as cargas uns dos outros. No 5 ele está dizendo, porque cada um levará a sua própria carga. Será que Paulo está se contradizendo? Não. Definitivamente não. Paulo não está se contradizendo. Paulo está dizendo no verso 2, está falando da solidariedade. Enquanto comunidade terapêutica que somos, nós devemos levar as cargas uns dos outros, torná-las mais leves. No verso de número 5, ele diz, porque cada um levará a sua própria carga. Por quê? Porque cada um de nós temos a nossa própria carga e temos que ter essa consciência de que temos essa carga para levar. Agora, no verso 2, é dever da igreja, dessa comunidade terapêutica que exige para curar, levar essa carga do outro, ou ajudar a levar essa carga. Finalizando essa palavra, Deus constituiu você como uma comunidade terapêutica para curar, abençoar e tornar mais leve a vida do outro. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe seu ministério. Fiquem todos na paz, no nome de Jesus.